que assiste pelo menos até o final, porque a gente espera praticamente um mês para ver o São Paulo jogando, vem técnico novo, acontece um monte de coisa, esses caras saem de férias e dá a lógica, deu a lógica hoje, o Flamengo venceu, besta, trouxa sou eu, é você São Paulino, que acreditou que o São Paulo ia ter algum tipo de reação contra o Flamengo, que simplesmente trucidou o São Paulo do primeiro ao segundo tempo, dominou o São Paulo. Do primeiro ao segundo tempo, o São Paulo em nenhum momento mostrou qualquer sinal de reação, em nenhum momento mostrou qualquer sinal que ia fazer alguma coisa no jogo, em nenhum momento o São Paulo entrou com uma missão clara, e o Crespo deixou essa missão bem clara quando ele colocou 200 volantes e 200 zagueiros, que era se defender, e não conseguiu, e falhou na missão. Eu sei que tem que dar tempo pro Hernan Crespo, mas tempo, Crespo, é o que o São Paulo não tem. Infelizmente, você, torcedor, pode falar, já quer a cabeça. Eu não tô pedindo a cabeça do cara. Não seja burro, por favor, não seja burro. Eu só peço isso. Não seja burro. Eu não tô pedindo a cabeça do Hernan Crespo. Só falar que, é claro, a estratégia do Hernan Crespo era segurar o jogo, era se defender, nunca foi ganhar o jogo. E convenhamos, o São Paulo não tem a capacidade de ganhar um jogo. E hoje deixou bem claro, porque os nossos melhores jogadores, os jogadores estrelas, são o Oscar, são o popcorn do Lucas, pipoqueiro, e nós vamos falar mais sobre eles, porque pra mim ele é um dos culpados, ele, o Oscar, Crespo, diretoria, Casares, horroroso, péssimo. Assim, pessoal, eu vou falar, cara, a gente espera tanto pra ver o São Paulo jogar e o final dá isso aí. É isso aí, pessoal, é simples. É um time que foi pra se defender, e eu falo pros torcedores do Flamengo que estão aqui me assistindo, pra vocês, flamenguistas, vocês deveriam até mesmo reclamar com o Felipe Luiz, porque se fosse o Queixado, Pedro Queixo, que estivesse lá, o Flamengo tinha feito um placar muito mais elástico no São Paulo. Vocês têm que questionar isso, porque o São Paulo não ofereceu risco nenhum, perigo nenhum. Se fosse sua avó jogando no gol do Flamengo, não ia acontecer nada. Se fosse minha avó, sua avó jogando lá, não iria acontecer absolutamente nada, porque o São Paulo não ofereceu risco algum pro Flamengo em nenhum momento. Esse time ridículo, esse time medroso desde o técnico aos jogadores, em momento algum se propunharam a jogar bola, a fazer alguma coisa. Eu vou ter que dar nota pra esse cara. Cara, eu vou falar, não se atente pra nota, pessoal, vou falar do individual de cada um, não vou dar nota não. Eu sei lá, eu vou dar, cara, não tô com cabeça, a gente espera tanto tempo, ansioso pra ver o São Paulo jogar. Mas é isso, pessoal, e eu vou te falar, esse ano vai ser muito difícil pro São Paulo escapar do rebaixamento, porque a gente não tem um jogador referência. 2017, lembra 2017, aquela draga de 2017? Quem era o jogador referência? O Hernanes. O Hernanes chegou, botou a faixa de capitão, salvou o São Paulo do rebaixamento. Quem tem esse ano? Quem é o jogador referência? Não tem. É o Oscar? É o Lucas, o pipoqueiro? Quem é? É o André Silva, nosso jogador referência? Não temos jogador referência, não temos ninguém, não temos nada. O São Paulo não tem nada, o São Paulo não tem ataque, o São Paulo não tem defesa, o São Paulo não tem nada. O São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo não tem estrutura. E hoje nós vimos e podemos contemplar o abismo gritante que existe entre São Paulo e Flamengo. O abismo gritante. Desculpa, pessoal, eu vou me alterar algumas vezes nesse vídeo. Disse e prometi pra mim mesmo que eu não ia me alterar, que eu não vou aumentar minha taxa de estresse, que isso faz mal, e eu entendo você, São Paulo, que quer deixar esse clube de mão, porque esse ano vai ser muito difícil a gente não cair. Prepara as emoções aí, porque olha, vai ser até o final a busca dos 45 pontos. Isso se nós tivermos a capacidade de conseguir buscar. E eu não vou crucificar o Crespo, sabe por quê? Não é o porque ele é novo, que ele tá novo no cargo, não é por isso que eu não vou crucificar ele. Sabe por que eu não vou crucificar ele? Porque o São Paulo tem que jogar como o time que ele está sendo, um time pequeno, um time que luta pra não ser rebaixado. Como os times que lutam pra não ser rebaixado jogam? Na retranca, esperando talvez a bola bater no muro que nós temos lá, que é o André Silva, no pedaço de concreto que a gente tem lá, que é o André Silva, pra tentar, quem sabe, se salvar do rebaixamento. Jogando com esse time. O Crespo entendeu o que o São Paulo, o que as peças do São Paulo disponibilizam pra ele. E é isso que acontece, pessoal. Vamos falar do jogo? Eu já falei do jogo, aliás, né? O Flamengo trucidou o São Paulo todo o tempo. Todo o tempo, eu não tô exagerando. Você que não assiste o jogo, assiste o jogo. Eu não tô exagerando. O São Paulo, em momento algum,
mostrou qualquer tipo de reação, em momento algum. Então, eu tô falando sério. Então, o Flamengo conseguiu dominar o São Paulo completamente, é um abismo. Cada peça do Flamengo, o Flamengo hoje perdeu 2 laterais no jogo e tinha substituição pra isso. Quem é que tá? O São Paulo entrou Bobadilha, cara, no lugar de um jogador que já é questionável. Então, o que você esperava? Deu a lógica. Eu sei que a gente é torcedor apaixonado. Eu ainda chutei 2-1 pro São Paulo. Eu sou muito... Desculpa, eu sou muito trouxa. Eu coloco que o São Paulo ia fazer 2 gols no Flamengo. Dando um ataque como o André Silva. Só porque eu esperava que o Crespo ia entrar com o Dineno. Eu disse que ele fez um hat-trick no treino. Ele ia entrar com o Dineno, mas não. Ele entrou com um pedaço de concreto, com perna de pau, com pirata do André Silva. Esse jogador simplesmente horroroso, que deveria ser um farmacêutico, um médico, um bombeiro, não jogador de futebol. Ele não se entende o que é bola, ele não consegue dominar uma bola. Ele não consegue dominar uma bola! Uma bola! Ele não consegue dominar. Cara, vamos lá. Rafael, pessoal, pra mim, se não fosse o Rafael, a gente já tinha levado um placar muito mais elástico desde o primeiro tempo. Desde o primeiro tempo o São Paulo tá querendo levar gol e o Rafael fez boas defesas. Mas aí leva um golaço, lembrando os tempos de Volpe, leva um golaço do Luiz Araújo, que pra mim era defensável, né? Mas o que eu vou falar do Rafael? É assim, ele gastou sua cota de boa defesa num jogo. Você não quer que o Rafael salve a partida, garanta o resultado. Ele fez sua cota no jogo e fez sua parte. Vamos dizer, fosse para dar uma nota, o São Paulo perdeu uma nota 4 e ele vai ser a nota mais alta de todos, que para mim foi o melhor jogador hoje do São Paulo em campo. Aí a gente vai pro Arboleda e pro Alan Franco. Eu não vou crucificar esses dois, cara, porque o do outro lado tinha um Flamengo e esses dois jogaram praticamente sozinho, porque os outros caras lá na frente, lá fumando um cachimbo, tomando chá com a avó deles, fazendo tricô, o Alan Franco e o Arboleda se matando lá. Uma nota 4 também, vai. Não, nota 3 pra cada. O Sabino louco pra entregar a paçoca, Esse zagueiro ridículo que o blogueirinho, nós contratamos o grandioso, o estupendo, o fabuloso Sabino. O blogueirinho acha que ele é uma ótima contratação. Nota 0 pra esse cara, ridículo. O Pablo Maia, pessoal, vou te falar. O Pablo Maia está em outra rotação, ele está em outro universo. Eu já disse, o Pablo Maia é um peão sem a ponta. Ele cai para lá, ele cai para cá, cai para lá, bate ali, bate cá, e não consegue fazer absolutamente nada. O Pablo Maia não conseguiu correr mais que o Bruno Henrique. O Pablo Maia tem quantos anos, cara? Quantos anos o Pablo Maia tem? O Bruno Henrique deu um chá nele, correu, que ele ficou ali com a língua para fora, parecendo um cachorro, tentando correr atrás do Bruno Henrique, cara, que não conseguiu. Nota 0 pra você. Outro que tá em outra rotação. Teve uma hora que ele pegou a bola lá no ataque. Cara, ele pensou um ano assim, ó. Cheio de jogador do Flamengo do lado. Aí o jogador de São Paulo deram opção. Um ali, outro aqui. O Pablo Maia parou, olhou, tricotou, bocejou, olhou de novo, ligou pra avó, ligou pra namorada. Até que veio um cara do Flamengo e decidiu tomar a bola dele. É ridículo, nota 0. A gente vai pro Cedric. Cara, o Cedric, ele não conseguiu dominar uma bola! Uma bola! Tipo, o passe o cara do lado dele deu um passe pra ele deixou a bola passar, ele não conseguiu dominar uma bola, o nosso jogador profissional. Sabe qual é o título do Cedric? Sabe por que a gente tem o Cedric como lateral? Porque ele é melhor foi melhor que o Igor Vinícius. Esse é o nosso título. Ser melhor que o Igor Vinícius, você já entra na lateral do São Paulo. Ridículo. Enzo Dias, nota 0, né? Pro Cedric, nota 0. O Enzo Dias correu, bateu, nada demais também. Sofreu pra caramba com aquele tal de Wesley lá deitando e rolando. Nota 2 pra ele. O Alisson, simplesmente não ouvi falar no Alisson, se ele apareceu, se ele surgiu do nada. Eu não sei, eu não vi. É um cara que eu não ouvi falar a narração do nome. Nota 0 pro Alisson. E sabe quem outro que eu não ouvi falar? E esse é a nossa estrela, é a esperança pra não cair. O fabuloso, o cara de 30 assistências na China, de não sei quanto. Oscar. O Oscar, eu já disse que ele tem uma habilidade que eu não consigo entender, de ser totalmente invisível. O Oscar, ele tem a habilidade fabulosa de ser invisível. No campo, ele é invisível, ele não aparece. E você não vê, você não ouve falar o nome dele. E até quando ele tá machucado, a gente nem questiona ele, que a gente não lembra dele.
Não lembra? O cara anda em campo, boceja com a cara de zumbi passando fome. O Oscar, mais uma vez, não conseguiu definir absolutamente nada. Horrível, nem toca na bola, não faz nada. Ah, mas ele, cara, ele que tem que criar o jogo. O São Paulo não tem criação. Quem é que tem que criar o jogo? É o Sabino? É o Arboleda? Mais uma vez ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Ficou lá com a fome lá de zumbi, pensando, andando, falando, pensando no seu salário milionário. Milionário, pra mim também é um dos culpados, que ganha muita grana que a gente podia dar para um jogador, 2 jogadores, 3 até mais produtivos, que infelizmente a gente fica aí preso com esses caras. E lá na frente, pessoal, ó, se você vir aqui defender o André Silva, eu vou te dar um bloco, porque não é possível que alguém consiga defender esse jogador horroroso, horrível, esse pedaço de concreto lá na frente, que a bola bate nele, ele não consegue nada, cara, ele é horrível, rapaziada, ele é ruim de bola, ele é ruim em todos os fundamentos, em tudo possível ele consegue ser ruim. Ele não é bom em parede, ele não é bom em pivô, ele não é bom em cabeçada, ele não é bom em chute, ele não domina, ele não cria, ele não faz nada. O Crespo deixou até os 36 minutos esse cara pra colocar o Rian Francisco, quando o Rian Francisco entrou fez mais do que ele na partida toda. O que falta? Eu vou perguntar pra vocês técnicos, pra você Crespo, Zubeldia, Dorival, seja lá quem for, Casares, o que falta pra esse moleque ter chance de titular? O que falta? O centroavante que a gente tem é horroroso. Não quer colocar o Rian Francisco? Bota o dinheiro, cara. Bota o dinheiro. Esse cara não dá mais, rapaziada. Não dá mais pra ter paciência com esse cara. Ele é horrível, ele é horroroso. Ele é péssimo. Ele é um péssimo jogador de futebol. Em todos os sentidos. Horrível. Zero pra você, é zero, o zero pra você, é seu título na carreira, é seu título como jogador de futebol, é zero pra você é um jogador péssimo e tá aí tomando o lugar de outro no São Paulo. Mas o André Silva não é o culpado é quem coloca, o culpado é você, Crispo, você que colocou, que deu tempo de você ver já, né? Deu tempo de você ver o nível de futebol. O Dinheiro não fez um head trick no treino, porque os caras são leão de treino, né? Mas o cara não entra. O Rian Francisco é a terceira opção. Infelizmente a gente vai ter que ficar vendo. E o André Silva é centroavante de time rebaixado, né? O Flamengo dominou, pessoal. O goleiro do Flamengo nem sequer trabalhou, cara. Nem sequer, é um abismo. São Paulo e Flamengo é um abismo um do outro. É isso que falta a gente entender. Um abismo. Não é. É muito longe. E as substituições, pessoal, se eu esqueci alguém é zero. Porque eu não tive a capacidade nem de lembrar. Se eu esqueci alguém aí, é zero. É zero. Porque eu não vou ficar olhando cola, não vou ficar olhando folha. Eu parei de anotar ali no primeiro tempo, porque tava sendo um massacre. Simplesmente um massacre. Aí o Crespo tenta fazer, mano, bota o Bobadilha, horroroso, não tem como mudar um jogo com Bobadilha, esse cara nunca entrou e mudou jogo nenhum, né, com nenhum técnico, e depois de 35 minutos do segundo tempo ele resolve botar o Rian Francisco, que até tentou uma coisa, o Ferreirinha entrou também, que pra mim razoavelmente tentou alguma coisa, tentou algum drible, porque o São Paulo não tentou nada. Desde o primeiro ao segundo tempo, time medroso, entrou com medo do Flamengo, entrou se cagando de medo do Flamengo, e a gente viu o tamanho da superioridade do Flamengo, e pessoal, sinceramente, deu a lógica, o Flamengo já é líder do campeonato, com um jogo a menos, e o São Paulo tá ali, e a gente pode entrar na zona do rebaixamento, né, que é até onde eu vi o Internacional tava ganhando, e pessoal, é isso, é lutar para não cair. Eu vou falar os outros culpados, né, que tava faltando o senhor Lucas, se tá certas as informações que o Lucas não entrou no jogo porque não se sentiu confiante, mesmo sendo liberado pelo departamento médico. Você se pipocou, Lucas, se isso for verdade. Se isso for verdade, você pipocou, você é medroso, você morreu de medo do Flamengo. E eu tô falando mal do André Silva, mas talvez você tenha menos dignidade que o André Silva, porque você pipocou, morreu de medo. O cara que serviria pra dar uma velocidade, pra fazer alguma coisa, pipocou, ficou com medo. Se for verdade, vou salientar, se for verdade essa informação, se ele não sentiu nada, nenhum problema de saúde, ele pipocou. E é um jogador tão caro como o Lucas pipocar, que é um dos principais jogadores, cara, é descrição pra cair, pessoal. E a culpa, e o principal culpado é o Casares, o Belmonte, esses dois pedaços de lixo que estão detonando o São Paulo.
Nota zero pra vocês todos, zero pra vocês todos. Não teve arbitragem, pessoal, não teve nada de arbitragem, não teve nada. O Flamengo foi superior desde o primeiro ao segundo tempo, todo tempo. O Flamengo foi superior ao São Paulo. Em toda a junção de futebol, o Flamengo foi superior ao São Paulo. O São Paulo não conseguiu jogar absolutamente nada. Começou mal, hein, Cristo? Começou mal. 3 zagueiros, um monte de volante e os mesmos jogadores de sempre. André Silva, cara, o André Silva é muito ruim, desculpa. Eles são muito ruins, cara. Os jogadores de São Paulo. E não dá pra mim jogar o Crespo, sabe por quê? Porque nenhum técnico resolve, porque são erros de fundamento. Os caras não conseguem dominar a bola. Eles não conseguem dominar uma bola. Os tipos de jogador que a gente traz não conseguem dominar, não conseguem fazer nada. O São Paulo não deu chute pro gol, cara. Tem alguém que vai normalizar isso? O São Paulo não deu chute pro gol. O São Paulo não fez nada. Não agrediu em nada o Flamengo. Em nada. O Flamengo ficou... Cara, se o Felipe Luiz pudesse mudar todos pelo reserva, cara, ia ficar na mesma, cara. Bota minha avó no gol, que ia dar na mesma, cara. O São Paulo é um time hoje inexpressivo. É um time que não agride em nada. É um time que não causa preocupação. Os jogadores parece que são sonolentos. É lento. O time de São Paulo é lento. É time de tartaruga. Lento, velho, envelhecido, podre, machucado, incompetente, medroso. Esse é o time do São Paulo hoje. Essas são as melhores definições que eu consegui lembrar para dar. E a gente já começa nesse clima de rebaixamento. E os jogadores de referência a gente não tem o Hernanes esse ano, não tem nada que possa salvar o São Paulo esse ano, porque a diretoria, a impressão que eu tenho, que a diretoria quer que o São Paulo caia. Essa é a impressão que eu tenho, é que esses caras querem derrubar o São Paulo, não sei, talvez para vender o São Paulo barato, preço de tangue, não sei, mas a gente tem que ver jogadores como Oscar, parecendo um zumbi com fome, André Silva, o centroavante, onde e tinha gente reclamando do Caleri, né? Por isso que eu sempre falei isso. Vocês estão reclamando do Caleri, realmente ele tá numa fase péssima. O André Silva é pior. Eu sempre falei isso. Você tá de prova. O André Silva é muito pior. Isso aí, pessoal. Sim, cara, fica nítido a minha decepção aqui. Por mais que eu soubesse da lógica, a gente é torcedor, estraga o nosso final de semana, estraga o nosso início de semana, o que não deveria estragar. A gente não deveria sentir tanto esses caras, porque eles não sentem. Eles vão sair e ir para suas casas milionárias, para suas hidromassagens, para suas piscinas, vai comer num restaurante caro, curtir seus milhões, né? Popcorn, né? Você vai sair, né? Enquanto não jogar, você não se sente seguro, né? Segurança, sabe quem não sente? Eu não sinto segurança. Eu não sinto segurança quando eu tenho que sair às 6 horas da manhã para trabalhar no mercado. O pai de família não sente segurança quando vai pegar um busão e não sabe se volta, não sabe se vai ter dinheiro para dar comida pro filho, não sabe como vai pagar a sua fatura do mês que vem, como vai pagar o aluguel do mês que vem, não sabe. Mas você não tem segurança, né? Você não tem segurança para jogar bola, para entrar para jogar bola. É isso, pessoal. Obrigado. Se inscreve aí no canal. Deixa o like se gostou, deixa dislike se não gostou. Eu já disse, se vir defender o André Silva, nem te respondo, cara, e talvez te bloqueie dependendo do meu humor. E meu humor não tá dos melhores. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.